Olá, bem-vindos a mais um Papo de Terapia. Comigo, Diogo Cajati, aqui pela Olá, Horus Formações, né? Nosso quarto episódio da segunda temporada. quarto episódio, hoje com uma convidada muito especial. Bem-vinda, Michele. Bem-vinda, Obrigada, eu Michele. agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho da Michele aqui, do currículo dela. A Michele Alves, ela é formada em administração, hoje fazendo pós-graduação em constelação familiar. Ela trabalha hoje com hipnoterapia, constelação familiar e também barra de axis, né? Isso. Então, a gente percebe que tem Tem uma um história aí, né? histórico aí, Antes, né? Que vem de uma administradora, né? Que começa a trabalhar com isso e de repente conhece as terapias. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história, da trajetória, como é que foi pra chegar aí? Sim, eu trabalhei muitos anos na parte financeira, jurídica, já trabalhei no setor jurídico, atendimento, mas eu sempre busquei me encontrar em algum lugar. Eu sempre senti ali que não era o meu lugar, que estava faltando algo. Em 2019, eu tive um convite de uma amiga para conhecer um curso de auto-hipnose. Eu fui, eu adorei. E no mesmo mês já fui para o curso de hipnose clínica. Então, eu comecei assim e de estudante eu passei a ser uma paciente. Então, eu verifiquei um conflito, né? Senti que eu estava ali com um conflito, com uma dor. Então, eu fui tratar, que foi abuso. E a partir daquele tratamento, a minha vida mudou completamente. Eu saí de um relacionamento que eu estava infeliz. Então, eu tinha uma questão de não conseguir dirigir sozinha. No outro dia eu passei a já conseguir dirigir sozinha. Então, eu senti em mim a mudança, né, de comportamento, de posicionamento na vida. Ficou muito claro para mim o que eu queria, o que eu não queria. E a partir ali da superar a dor que eu tinha, eu consegui tomar decisões assim muito fortes na minha vida. E aí eu senti ali que ali era o meu caminho. Eu amei, assim. E o tomar a direção, né, da vida é bem Sim, simbólico, né? É como se algo estivesse dirigindo, que seria um sim. trauma e uma dor antes, né? Que exatamente. impedia de você pegar um carro e guiar para um destino, né? É, É muito engraçado no processo Tomar, terapêutico. aparece muito isso, né? Das pessoas terem dificuldade de dirigir e quando vai olhar isso, ela é o tomar a vida mesmo, né? E agora eu escolho aonde eu vou, né? Agora eu escolho a direção que eu quero tomar. Eu faço parte, Isso, né? Eu preciso fazer um sim. movimento, ele é meu, ele é do meu corpo, né? Vem toda exatamente. a questão que a gente sempre fala aqui, né? Da responsabilidade, que eu me responsabilizo, né? Não é mais alguém que está dirigindo minha vida. Sim. Sou eu assumindo o controle da minha vida. Então, o que acontecer, a responsabilidade do que acontecer é minha. Seja ela boa ou ruim, né? As consequências que venham disso sendo boas ou ruins, mas eu tomando a frente disso, né? E E se você pagando conseguiu os mesmo, você preços. fez algumas sessões, Na como é que foi? verdade, eu fiz uma sessão e no outro dia eu já estava dirigindo. Olha Gente, que só. poder. Então, assim, e o mais interessante, por quê? Eu entrei, depois que eu tirei carteira, 6 vezes na autoescola, 3 vezes para quem tinha medo. E todos falavam comigo, instrutores, você não tem medo. Eu falava, mas eu não consigo dirigir. Depois que você já tinha tirado a carteira, você Depois que eu já continuou tinha, fazendo aham, que eu tirei a as carteira com aulas. 22 anos. Então, depois eu voltei para autoescola 6 vezes. Sim. Então, assim, para mim foi uma superação. Eu falei, "Nó, se eu tivesse conhecido a hipnose antes, né, eu teria conseguido dirigir muito mais E o rápido. que você descobriu nessa sessão, foi uma sessão, né, que você Foi, fez? Você descobriu nessa sessão que tinha uma dor ligada a um exatamente. abuso que Exatamente. não deixava com que você, não fazia com que você não tomasse a direção, né, em algumas É, questões da sua vida. exatamente. Eu E o tinha. carro era a forma de simbolizar isso. Exatamente, porque eu sentia muito sentimento de culpa, então eu tinha muito sentimento de culpa, de medo. Então, assim, para eu não. O que que sempre vinha na minha cabeça? Que eu poderia ocasionar algum acidente e sentir mais Uhum. culpa. Olha como é que é interessante a nossa mente, né? E para que eu não sentisse, não tivesse esse sentimento, eu me sabotava no sentido de não dirigir. E na verdade a culpa já estava nele, né? Já estava, mas já estava tão, né? Um nível tão alto que eu não queria sentir mais, né? E quando você chegou na hipnose, a queixa era essa, era de que eu não conseguia dirigir.
Era isso, assim, eu Não. preciso de uma ajuda para dirigir ou não também. Olha que o que é mais interessante, esse foi o meu ganho, mas eu fui Sim. para tratar a questão do abuso, foi pontual mesmo. Então, Ah, o sim. meu ganho foi ali na questão de dirigir, e em várias outras questões, né, como eu te falei, de tomar posse mesmo do meu poder pessoal, de me curar internamente para conseguir tomar decisões na minha vida, que Sim. foi o principal, que foi sair do relacionamento que eu já estava ali, né, tinha, acho que 5 meses que eu já estava ali, um desgaste, não conseguia me posicionar, né? Sair mesmo da relação. E a partir. Foi na mesma semana. Eu me lembro que na segunda-feira eu fiz a sessão, na sexta eu pedi a Né, separação. tá. Muita gente fica com medo agora, né? De poder não falar assim, nossa, eu não vou não, vai É que eu preciso Pri- ou separo verdade. na mesma semana. Principalmente os maridos, né? Se as mulheres forem, ou o Não contrário. faça Não hipnoterapia, é deixa um perigo essa suas hipnoterapia. esposas, seus maridos fazerem. É, a hipnoterapia, você poderia dizer que ela é uma mudança do estado de consciência? O que que é a hipnoterapia? Conta pra gente, pra Sim. quem não conhece, totalmente para leigos, quem nunca ouviu falar. Aham. A hipnoterapia é um. Você vai entrar num foco, né? Maior, você vai tomar, na verdade, muitas vezes a pessoa pensa que ela perde ali o controle dela, mas na verdade ela toma mais posse do seu controle pessoal mesmo. Então, ali eu vou ficar com foco maior. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu estou assistindo uma novela, aí passa alguém Novela é com Ed ali. mesmo, você foi no É, eu foco assisto mesmo. Você novelas. gosta, né? Então, você está assistindo uma novela, você está muito concentrada ali na novela, passa alguém fala alguma coisa com você, você não prestou atenção. É isso o estado de hipnose, é um estado muito focado em alguma coisa, Sim. sabe? Então, tem vários níveis, né, Então a gente alcança esse estágio quando a gente está nessas ações, é um estágio de É um hipnose, então. hiperfoco, então. Isso, é um hiperfoco. E ali, como profissional, ele tá te direcionando para aquilo, né, que vai chegar ali. Quando a pessoa vem tratar, o que que eu preciso saber? Qual a emoção que está linkada ali, o que que ela quer tratar, né? Então, eu vou direcionar e ela vai ficar foco total ali para conseguir ressignificar aquilo. Por exemplo, ela chega com uma demanda de abuso pra você, né? Ela vai chegar e falar assim, ah, eu quero olhar uma questão de abuso que eu tive com 13 anos de idade, É, muitas né? vezes ela nem sabe qual Ou um idade. abuso, É, né? Aí nesse momento, o primeiro contato que você faz é falar sobre o abuso, ou é direcionar para um foco, ou tem alguma técnica que faz a pessoa entrar em contato com isso. então, aí o que que eu faço? Primeira coisa, eu vou ali verificar qual que é a emoção que vem, porque eu vou atrás da emoção. Então, quando eu vou direcionar na hipnose, a emoção vai direto ali na cena. E quando eu acessar a cena, a gente resignifica aquela cena e ela vai lembrar de tudo que aconteceu na cena, tudo que veio, só que não vai estimular mais nela aquela Uhum. sensação. Por exemplo, se ela tem sensação de medo, ela não vai sentir mais aquela sensação de medo, mas ela vai lembrar de tudo que foi trabalhado na terapia. Sim. Então só vai mudar o olhar dela. Então seria um bloqueio emocional, como se ela tivesse parado numa tela mental, não é isso? Sim, É, aconteceu algo comigo, eu ainda ressinto aquilo que aconteceu, só que eu não ligo a imagem muitas vezes. A hipnoterapia consegue linkar na imagem. exatamente, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que que foi. Sim. Então eu tenho ali alguma, né? Seja, por exemplo, eu tenho uma ansiedade. Muitas vezes chega para mim como uma ansiedade. E aí, quando eu vou tratar a ansiedade, na verdade não é uma ansiedade, foi um abuso. Então ela não tem nem ideia de que foi um abuso. Só que a partir do momento que eu vou eh, atrás daquela emoção, eu vou ali da primeira vez, Então né? você vai a partir da emoção, vai buscando as Exatamente. informações que ela, É, com esse aí vai hiperfoco. nascer, acessa a cena direitinho. É muito interessante o papel das emoções, né? Que tem na vida da Muito. gente, que a gente às vezes acha que inteligência emocional, por exemplo, é não sentir, né? E eu É, costumo dizer que as emoções, Sim. elas trazem um recado do nosso inconsciente, né? Tem algo ali que ela vai vir e vai trazer um recado e ela só quer passar, né? Só que é. quando vem determinadas emoções, a gente fica presa, né? Naquela emoção, tenta encaixar ela na realidade de hoje, Fingir que não tá de alguma sentindo, forma, né? ou sublimar, Uhum. racionalizar, e É, tem vários tipos de mecanismos de defesa, né? sim. Para isso.
Aliás, a gente fala de mecanismos de defesa no podcast da Gestalt Terapia, Sim, né? da primeira Da temporada. primeira temporada. Aliás, aproveitando, a gente nunca fala isso, mas já curte, É verdade. compartilha, quem tá assistindo, né? É, é muito importante para que mais pessoas tenham acesso, Sim. então o momento é Até agora. pra gente mesmo, né? Assim, é muito É. importante pra gente que o canal cresça, que vocês curtam. Você pode curtir o vídeo agora, se você não gostou, chega lá no final, você descurte o vídeo, você coloca, você muda a opinião. Mas já que tá aí, já curte de uma vez. Depois você não gostou, você Então a tira gente a curtida. fala, né, sobre esse mecanismo Sim, de sim. defesa lá, Fala em que alguns é deles, né? São vários, a com gente alguns. fala em Então eu ia alguns. falar como que as emoções, às vezes, elas vêm, elas partem de um lugar dentro da gente que a gente não conhece muitas vezes, né? A maioria das É, nossas emoções a gente não tem um controle sobre elas, elas vão aparecer, mas como o que a gente faz com elas e como isso tem aparecido na vida, né? Que a gente percebe através de alguns sintomas, sim, né? E de relações, principalmente. exatamente. E o tanto que é importante nós estarmos atentos, né? Porque as emoções, ela, igual você tá falando, né? Que vem dar um recado pra gente. Então, o Uhum, nosso corpo vem mostrar algo, né? Então, se tem ali alguma dor, o nosso corpo fala muito, né? Então, uhum. se tem uma Ele conversa doença com a gente o tempo o todo, né? tempo inteiro, tanto é que, por exemplo, já veio pessoas para mim para tratar a questão de alergia, mas quando foi fazer ali um exame, ela não tinha alergia. Mas é o corpo falando. Só que a alergia era só de segunda a sexta, porque ela tinha que trabalhar. Tá, E- já descobri uma alergia, né? Alergia ao Exatamente, trabalho. ao trabalho. Então, o Quem tanto nunca? é. Ah, tive muito, mas não era alergia, não. Parecia com outros Eram sintomas. outros sintomas mesmo, fadiga muito grande, né? É, o nosso corpo ele corta energia com facilidade para aquilo que ele não quer executar, né? É, De uma certa forma, e é bom a gente observar isso E na tem um gente outro ponto também. também, né, do nosso corpo, que é o ressentir, né? Você até chegou a falar um pouco desse ressentir, que é uma memória que a gente tem de algo que aconteceu, muitas vezes lá na nossa primeira infância, e que a gente sente aquilo para evitar que aquilo aconteça novamente, né? Que eu acho que é mais complexo ainda, né? O É, o nosso ressentir é o não corpo, esquecer, né? ele te lembra qualquer situação que pode lembrar aquilo, ele já te faz sentir aquela emoção, você não vai passar por isso de novo. Então você já Olha vem, como que é ruim, né? E o uma olha corpo como proteção, reage. né? Então, ele para você reage não como viver isso de novo, evita tal coisa, não você não faça Sim, viver isso de isso, novo, ou vive isso faça de novo. aquilo, né? Sim. é a forma de se proteger, né? E aí eu acho que chega muito caso assim, né? Assim, essas coisas que a pessoa vai trazendo, ansiedade, tudo é algo que o corpo tá reagindo nisso, assim. Olha, Exatamente. não lembre daquilo, não vou entrar em contato com aquilo, né? Assim, não, E é vamos muito evitar. interessante porque a gente até brinca que o adulto que paga, mas normalmente quem é tratado é a criança. Então, na hipnose tem muito isso. Porque, por exemplo, se uma criança, ela caiu e todo mundo riu dela, ali na fase adulta, muitas vezes ela não vai conseguir dar uma palestra, falar em público. Uhum. Mas, né, não é o que está acontecendo. Aí, muitas vezes a pessoa fala assim, por que que eu não consigo? Mas é porque tem algo lá no passado, né, na fase Que de gerou um criança. trauma. É um trauma. E assim, a gente é como se fosse um corpo mesmo. A gente vai enchendo, né? São várias memórias ali adoecidas que chegam em determinado momento, porque muitas vezes eu falo assim: ah, hoje eu estou com essa dor, por exemplo, não consigo sair de casa, estou com uma síndrome do pânico. Uhum. Ah, porque, por exemplo, alguém faleceu. Mas não, é porque aquilo ali foi só um fator que transbordou. Mas Foi a tem muita gotinha que coisa lá faltava. atrás. Então, assim, nós somos, né? É uma história mesmo. Então a gente vem ali com dores, com questões. E a pinoterapia, no caso, ela vai ajudar a ver essa história, olhar para ela e ressignificar. Sim, Ficar com o que é que a gente fala tanto da constelação familiar, né? exatamente. É. É, Eu fiquei curioso em saber como que funciona essa parte do ressignificar, né? Você consegue dar um exemplo, assim, sei lá, um exemplo aleatório do que seria isso, né? Pegando esse caso dessa criança ou outro qualquer. Como que é feito isso, né? Como que é feita essa leitura, assim? Um caso assim que eu tratei, É, qualquer um. vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu tratei que ela não conseguia é, ir trabalhar sozinha. Aham. Então, desde os 17 anos, sempre ela tinha que estar acompanhada de alguém para ir trabalhar. Tanto é que ela trabalhava na rua de cima da casa dela. Ela já tentou, né, tentou no passado sair da empresa, mas ela não conseguia porque ela já pensava, nossa, se eu for para uma outra empresa, para outro lugar, quem que vai me levar? Quem que vai me acompanhar?
né? E ali, quando eu fui tratá-la, era medo, lá na infância, que ela se sentiu abandonada pela mãe, sabe? Então, assim, ela tinha crises fortíssimas né, de síndrome do pânico, que ela não conseguia ficar Mas sozinha. ela foi abandonada no caminho para algum lugar, por exemplo? Não. Ela se sentia abandonada de. Era um abandono. Um abandono. Não era um abandono Ela específico. não tinha suporte da mãe. É. Então era uma sensação mesmo de abandono mesmo, mas não, né, aquela coisa real que a mãe deixou ela em algum Uhum. lugar, não. Era uma sensação mesmo. E aí, quando ela veio para mim com essa questão, tanto é que ela até falou comigo, Michelle, você é minha última Alternativa, né? alternativa, minha última opção. Eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou pro interior, não saio de lá nunca mais. Eu falei, não, não vai precisar. Então, assim, quando nós fomos trabalhar, aquilo, era uma criança, acho que ela, quando eu acessei, ela tinha 6 anos de idade. E aí vieram outras memórias, eu acho que mais duas, mas sempre linkada a isso. Então, eu Uhum. fui lá, acessei, a gente trabalha aquela memória, né? E depois eu testo para ver como é que ela ficou. Aí eu coloco ela para se ver no futuro, para ela se ver sozinha, né? Uhum. Para a mente dela Hum. ali perceber que não tem risco. E no outro dia ela já estava indo para tudo quanto é lugar. Então, ressignificar seria colocar uma nova tela mental para ela Exatamente. de novas oportunidades ou de novas experiências Ela que não ela tá não se via vivendo aquilo fazendo. mais, né? Ela não tá, ela fica Exatamente. presa Aquilo muito ali foi naquela vivência. superado, que não existe mais aquela dor de se sentir sozinha. Uhum. Que aquilo ali foi trabalhado. Aí naquela cena eu trouxe a mãe dela para mostrar para ela que ela não estava sozinha. Então você faz todo um trabalho ali com a criança, né? Uhum. E para ela se sentir confortável e o sentimento dela de não se sentir mais sozinha. Isso parece muito com o movimento das constelações, às vezes, né? Sim. Uhum. Qual que seria que você... A gente vê que tem essa semelhança. É, até onde a hipnose vai e em que momento você acha que é interessante ir para a constelação familiar, se fosse o caso? Tipo assim, a hipnose vem, acessa isso, tem essa ressignificação. É, aí você pode continuar um tratamento através da constelação também? E como que é Aham. isso? Eu continuo, eu vejo que sempre vem muito para mim né, essa continuação desse tratamento, principalmente quando é questão de superar conflitos ali de relacionamento. Então, muitas vezes, uma mulher separou e ali ela não consegue mais ter contato com o ex-marido. Então, Uhum. assim, ela tá carregando ele dentro dela, né? Com aqueles Sim. ressentimentos. Então, quando é trabalhado aquilo, aí na constelação eu trabalho ela se abrindo para um novo relacionamento, sabe? Ela vendo também o porquê que aconteceu, os conflitos que aconteceram, né? Então, assim, a constelação traz muito isso, o depois, assim. É como se a hipnose fosse trabalhar um corpo mental dela, né? Do que faz ela ter algumas escolhas e atitudes através de um trauma. É E a constelação fosse ampliar a visão para uma questão sistêmica. isso, É isso mesmo? exatamente. A constelação depois vai muito mostrar essa questão sistêmica ali, até o porquê daquele relacionamento, Uhum. né? E é muito interessante que na hipnose ela traz também muita consciência, assim, e na constelação também traz isso, né? Que não é só uma parte, é a outra Sim. também. Então, já na hipnose também, eu já trago isso também para a pessoa, para ela identificar aquele ali, o conflito, o porquê, né? Tanto é que dentro da hipnose tem uma terapia que eu uso muito, que é a terapia do perdão, que eu uso muito nesses conflitos, que a pessoa pede perdão e ela perdoar, mas é mais no sentido assim, você deixar o outro ir, tirar né, esse ressentimento, você carregar o outro dentro de você, ele com Sim. ressentimento, né? O perdão, ele libera a gente, o outro e as Liberar. relações, né? Exatamente. E depois ela consegue muito entender tanto é que eu atendi uma mulher que ela ficou 9 anos sem se relacionar. E ela veio para mim com essa questão do ex-marido. Então ela tinha muito ressentimento, já tinha 3 anos que a filha dela não viu o pai. Então ela estava ali com muita raiva, né? Sim. E aí depois que foi ressignificado, uma sessão.
E depois eu até fiz a constelação nela, né? A gente trabalhou com a constelação e aí hoje ela se relaciona, ela até voltou a se relacionar super bem com o ex-marido. Ele voltou a ter contato com a filha. Então hoje, assim, eles têm um relacionamento ótimo. E antes, Então, a hipnoterapia vai tratar algo muito meu, de um trauma meu, muito. né? E a constelação, ela vai ajudar a ressignificar aquilo nas suas relações. É, Seria assim, né? sim. E igualzinho ela nesse tratamento aí. Ela nem sabia o que que era, né? Porque muitas vezes, igual a gente tá falando, é que muitas vezes a Uhum. pessoa não sabe o que que é que vai ser tratado ali. Ela achou que seria uma coisa, foi completamente diferente. Mas o importante é que tratou e ela já ficou bem com ele, já conseguiu se relacionar de forma mais leve, a filha também. E o E que é que isso. leva a pessoa a fazer, né? Assim, você está falando disso, né? Eu tenho uma queixa, né? Que tipo de queixa é essa? Qualquer coisa, a gente fala, né? A gente está falando da constelação aqui. Na constelação a gente chama de uma questão, que é um Aham, incômodo que a pessoa tenha, que não precisa necessariamente ter a ver com família, né? Apesar da gente do nome, né? Constelação sistêmica sim. familiar, não precisa ter a ver com a família. Na hipnose, como é que funciona isso também? Qual que é aonde eu posso decidir fazer uma sessão? Olha, a hipnose é. Normalmente, quem procura hipnose, normalmente procura todas as terapias antes, assim. Normalmente é a última. Mas A derradeira aí pra... A é, última esperança. é, mas qualquer questão assim, por exemplo, quem tem medo de agulha, quem tem medo de chuva, quem tem medo de Ou galinha, seja, medos, né? São medos e medos, traumas. traumas, fobias, Fobias. síndrome do pânico, até mudança de comportamento, né? Então, às vezes a pessoa quer mudar um comportamento ali, ela quer, por exemplo, essa questão que a gente fala muito, a procrastinação, né? Então, a hipnose, ela vem ali, você pode tratar várias coisas. O importante é o quê? Quando eu vou tratar a pessoa, é ver ele se não tem um ganho secundário, que muitas Uhum. vezes, vou te dar um exemplo, outro dia eu fui tratar uma moça que ela tinha uma questão com o trabalho, só que ela não conseguiu superar. Por quê? Porque ela era concursada. Então, ela não conseguia mais trabalhar, ela só vivia de licença. Então, o melhorar significava ela voltar a Voltar a trabalhar. trabalhar. Então, tem muita isso, né? Se significa para mim o melhorar, voltar a viver aquilo que eu não quero, aí Não vai não vai funcionar. O funcionar. ganho secundário ainda é maior. É maior. Criança que não vai na escola porque tá doente, né? É, Muitas vezes, né? Tipo tanto assim. Bom é, demais, né? tanto é que eu já até tratei algumas crianças e depois da pandemia até tratei duas que tinham medo de voltar para a escola. Sim. E elas conseguiram voltar. Sim. Como é que é tratar a criança, gente? Colocar. É, É, só pra gente legal. lembrar aqui algo também, que eu não sei se a gente já falou, mas dá uma ênfase. Na hipnose, esse hiperfoco, ele altera a consciência, Uhum. né? Sim. Como que é essa alteração? Aí depois a gente vai pra criança. Só pra quem tá aí lutando. Altera no sentido de você ficar mais amplifica, por exemplo, você vai ouvir as coisas, né? De forma mais clara, você vai sentir ali seu corpo, a respiração muitas vezes mudar, a temperatura. Então é isso, você vai estar tão em hiperfoco que você vai perceber até no seu corpo. Então, até quando eu olho para a pessoa, eu sei se que ela está em hipnose ou não. E então é muito isso. Eu tô muito focada em mim. Tanto é que é uma sensação muito boa a hipnose, assim, você está em estado de hipnose, porque é uma sensação assim, muito. Às vezes, por exemplo, quando eu quero entrar em hipnose para descansar, eu estando em hipnose é como se eu tivesse dormido várias horas. Então, até isso muda, sabe? Assim, Sim. traz esse resultado, Essa né? consciência do corpo, do É um aqui e Sim, estágio maior agora. de muito. consciência mesmo. Muito estágio maior de Então consciência. altera a consciência, né? É. E as crianças conseguem entrar em hipnose? Como é que é Sim, isso? e é tão interessante porque muitas crianças, dependendo ali, né, da idade, 7, 8 anos, elas já estão em hipnose. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado que a gente fala com a criança, né? Porque ela já está em hipnose. Então, é muito fácil trabalhar com a criança por causa Quando você disso. fala que ela já está em hipnose, é como se fosse o quê? Por exemplo, ela vive no estado hipnótico, geralmente? Porque ela já está ali, o fator crítico dela, né, é baixo.
Então, tudo que você fala ali é como se não tivesse Ela já filtro. tem um Ela vai, hiperfoco ali já. Sim. exatamente. Aí é muito rápido, na verdade, fazer o tratamento com crianças. Porque a criança ali, ela aceita, né? Quando ela aceita ali, é, ela tem que ganhar muita confiança com você, mas quando ela ganha é mais fácil. E quando você percebe que através da criança algo leva aos pais, por exemplo, Ai, né? Um normalmente. trauma, que geralmente quando trata a criança, né? Chega lá e assim, ai, toma esse menino aqui, tô dando conta dele, Não mas aguento mais ele fazer tal dá coisa. um jeito de resolver Não isso aqui querer ir pra pra mim, escola, né? né? Esse menino não quer ir É. pra escola. Aí no meio de uma sessão você descobre que talvez a ligação daquilo do medo, né, do trauma, né, tá ligado a um dos pais ou aos pais. Tem uma conversa com esses pais, ou os pais também são levados a um tratamento? Como é que é essa? Sim, normalmente isso acontece. E o que aconteceu comigo, assim, as crianças que eu tratei, na verdade, eu tratei as mães e as mães pediram para eu tratar as crianças. Hum, Então, elas já vieram, na verdade, pelas mães. Mas isso acontece muito, porque você leva a criança, eu vejo muito, né? É, você leva a criança, mas na verdade quem tá precisando mais ali são os pais, né? Porque não adianta também se tratar a criança e ela continuar aquele ambiente adoecido. Então tem que ter esse olhar assim, né? Aí muitas vezes tem que chamar o pai e a mãe e falar, eles também têm que entrar no tratamento. Aí, e isso, né, a gente está falando das crianças, pessoas podem ficar interessadas em levar, né? Tem uma idade, a partir de alguma idade, né? Você falou de 7, 8 anos, é a partir dessa idade? Aí vai muito da maturidade da Uhum, criança ali, sabe? sim. Mas nessa faixa mesmo. É a criança que tá ali, que ela Que é vai mais começar a segunda atenta. infância. Exatamente. Uhum, Os pequenininhos já não dá, assim. sim. tem que ter um 5, assim, entendimento, talvez, até junto. Assim. precisa. Outro ponto que eu acho legal a gente falar, né, Michele, é sobre os mitos que tem sobre a hipnose, né? A gente vê muito a hipnose De de pau. palco, né? Hipnose Sim. como uma comédia. É, isso existe, não existe? Como é que é? Eu sempre achei que era enganação aquilo. Eu sempre achei que era alguém já É, já programado, combinado, né? Já combinado vou pra chamar isso. aquela pessoa que Existe não. aquele estado mesmo, as pessoas realmente Existe. estão comendo cebola achando que é maçã. Uhum, sim, estão. Meu Deus, que medo. É, porque aquele estado ali, a pessoa já entra em alucinação. Então, qual comando você der para ela, ela vai aceitar a sugestão, né? Então, se você mandar ela, por exemplo, sentar na cadeira e sentir que tá tomando um choque, ela vai sentir. Que loucura. É muito Mas interessante. não é essa a intenção do consultório, né? Assim, quando você Não é. A alucinação, no como caso, terapia. como ela é o Tera- o no caso do hipnólogo, palco, É, hipnólogo. hipnólogo, né? hipnólogo. O hipnólogo, ele vai induzir a um estado de alucinação, então, Isso, ele é mais que é, profundo. aí ele é mais profundo do Ele é que mais profundo. E aí a pessoa não vai ficar interagindo com você. Então, o que eu mandar fazer, ela vai fazer. E na clínica já é diferente, tem que ser mais sutil, porque a pessoa o tempo inteiro tem que interagir comigo. ela tá consciente ali. Sim, ela tá consciente. E Mas muita gente pode ter medo, né, de procurar a Sim. hipnoterapia por causa disso, sim, né? De chegar e de falar assim, nossa, eu posso perder coisas, eu posso perder minha integridade física, né? Então A é pessoa sempre pode bom fazer qualquer coisa lembrar, comigo, né? é sempre bom é, lembrar que é procurar profissionais já indicados, né? De lugares exatamente. sérios, para conhecer o trabalho da pessoa antes disso, né? E assim, na clínica é bem diferente. Então, ela vai estar consciente, ela não vai dormir, ela não vai perder a consciência, ela vai estar ali, ela vai estar mais atenta ainda do que está acontecendo. Então, qualquer coisa que acontecer, ela vai estar ali, pronta para levantar, para ir embora. Ela tem consciência, né? Tem Ela consciência. Porque pode fazer muitas. o que quiser a qualquer momento. Exatamente, o terapeuta não vai fazer nada com ela que ela não queira, né? Ou não Então, esteja assim, consciente para responder. igualzinho eu só toco na pessoa no pulso, no ombro e na testa. E antes que eu comece terapia, eu peço autorização para hipnotizá-la, eu falo com ela onde que eu vou tocar para ela não assustar, né? Então, é feito todo esse cuidado, essa orientação do tudo que vai acontecer, que ela não vai dormir, não vai perder consciência, ela vai estar ali presente. Então, porque acontece mesmo, às vezes as pessoas Sim. ficam com medo, né? Que é uma terapia assim, É pelo que a não gente vê, principalmente, né? Eu acho também. que o que é mostrado, né, que é esse lado
da hipnose, ele é muito mais forte, né, do que o lado terapêutico dela, assim, Sim. é muito visto isso, assim, como eu tenho propaganda no Facebook disso, que vai vir gente fazendo, né, apresentação aqui em Belo Horizonte de hipnose, aí tem o povo lá, assim, que a pessoa não consegue Ai, me dar a manda, eu vou mão, na próxima. agora que você não acha também, que é tudo Até combinado, banho né? com amigos, né? Então, espalha isso, né? E Sim, as pessoas acabam ficando receosas, né, do sim, que vai acontecer. E a gente tem uma necessidade de controle muitas vezes, né? Então a é. hipnose talvez seria uma entrega desse controle. Não, é tomar mais controle de si, no sentido assim, eu estar ali presente e também muito consciente do que eu quero, né, da minha mudança, e eu estar aberto para mudança, mas eu tendo mais posse de mim ali mesmo, sabe? Assim, eu me conhecendo Sim. mais. E é interessante que você já falou que eles falam, né, muitas coisas ruins da hipnose, tá? E a hipnose é uma terapia que ela é muito eficiente e rápida, né? Igual eu falei. Uhum. No outro dia eu já consegui fazer movimentos. Então, assim, o que é legal na hipnose é isso, é porque não é uma terapia que demora muito tempo. E se a gente for para pensar, por exemplo, se eu for assaltada ali, em segundos eu crio um trauma, não é? Sim. Então, por que que eu tenho que demorar também muito tempo para eu superar aquilo? Então, a hipnose também ela vem muito disso. Então, eu vou lá, acesso, né, meu subconsciente para eu conseguir ter aquela mudança ali rápida. E geralmente as pessoas conseguem sustentar essas mudanças. Sim. E aí, o que que eu faço? O meu tratamento é uma vez no mês, né, os encontros, mas aí toda semana eu entro em contato com o paciente e passo para ele também exercícios. Então, assim, ele vai estar ali porque ele vai ter que ter mudanças de comportamento. Então, há um acompanhamento. E geralmente as pessoas também fazem acompanhamento com psiquiatras ou psicólogos. Como é que Sim, tá isso, assim? faz. E aí, se a pessoa faz, ela vai continuar, continuar tomando medicamento. O hipnoterapeuta, né, não vai pedir para ela Uhum. parar para tomar parar de tomar o remédio. Então, é feito esse tratamento junto, sabe? Sim. E aí você falou que você faz isso mensalmente, né? Normalmente tem. E como é que é definido isso assim? Eu tenho um tempo, é até eu ter sinais de melhoras? Como que você falou que o seu, por exemplo, dirigir uma sessão foi suficiente, né? Como Foi. que é determinado isso assim? É pela experiência da pessoa mesmo? Você vai vendo ali, é igual no atendimento clínico que você vai acompanhando até que você chega e dá alta para a pessoa? Como é que funciona isso? Olha, é muito na anamnese. Na anamnese, eu já vou ali, já converso com ela, já vejo se ela já também está num processo de desenvolvimento pessoal, como é que ela está, como é que Uhum. ela está vendo a questão dela, né? Se ela está muito engajada ali na mudança que ela vem buscar. Então, a partir disso que eu monto ali para ela Ah, entendi. quantas sessões. Uhum, Se precisar de aumentar, eu aumento, mas uhum, normalmente não. Normalmente, por exemplo, 3 meses, normalmente é isso. Três uhum. meses ali, ela já consegue superar. E sustentar, né? E Também é sustentar, interessante. exatamente, sustentar. Porque às vezes a gente quer uma mudança muito rápida, né, para as coisas, mas a gente não consegue Exatamente, sustentar aquilo. E ali, nos exercícios, você já vai vendo se a pessoa, como é que ela tá, se ela tá precisando ali de suporte a mais, né? E é interessante também porque eu falo muito isso aqui no podcast, que as jornadas são muito importantes, né? A gente chegar a fazer jornadas mais longas, né? Assim, Sim. tudo. Mas pelo que eu tô entendendo, a hipnose talvez ela seja ali um recurso do meio da jornada, Uhum, né? Em algum momento da sua jornada, talvez a hipnose chegue e fale assim, olha, acho que depois de tudo isso, talvez, isso aqui pode te exatamente. ajudar agora, É, nesse momento, né? e tem pessoas que você vê que não estão preparadas para hipnose. Então, quando a pessoa chega ali, você já consegue identificar que ela tem que fazer outro acompanhamento antes Legal. do processo. É Aí você tão bom ter indica essa pra ela confiança. Sim, esses outros acompanhamentos. é. Ah, isso é bem legal Normalmente mesmo. com psicoterapia. Todo mundo entra em estado hipnótico? Uhum, sim, Qualquer pessoa. qualquer pessoa. Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Todo mundo. Muitas. Eu falei, a gente deve pensar, mas não, Eu não. ninguém consegue, né? Eu me É, controlo. Porque eu falei da necessidade de controle, geralmente, às vezes é isso, né? A sim, pessoa, ela é muito controladora, assim, tudo. Eu falei assim, não, eu não vou me deixar A induzir por pessoa não vai ninguém pra me entrar na minha colocar num mente, né? estado, sim, né? é. E muitas pessoas me perguntam assim, Michelle, eu acho que eu não entro. Eu acho que eu não entro. Mas Como se pense, fosse um lugar, né? Eu não vou entrar naquele lugar. exatamente, eu não entro naquele lugar ali, não.
Mas pensa, se a pessoa vai, ela tá pagando, dificilmente ela vai virar e falar assim, não vou entrar, né? Porque quando ela já chega para tomar, para, Uhum. né, tomar aquela atitude de pagar, estar aberta ali, Então já tem uma ela já, predisposição, né? exatamente, ela normalmente já procurou outras coisas também. Então, assim, Igual você falou, hipnose geralmente é um dos últimos recursos, né? exatamente. Normalmente é um dos últimos, assim, que a pessoa já procurou de tudo. Aí ela fala assim, não. Talvez o valor da hipnose está nesse lugar também, né? De a pessoa, às Uhum, vezes ela cavou Sim, bastante, sim. ela já Já procurou precisou bastante fazer muito ajuda, isso também, né? precisou. Aí chega um momento que ela fala assim, sim, nossa, isso aqui tá andando em círculo, sim. né? Talvez um outro recurso, vamos tentar a hipnose, né? A hipnose É, entra como recurso nessa hora. exatamente. E eu acho que também as pessoas ficam com um pouco de medo de não dar conta, como você perguntou, né? Como você falou. Às vezes a pessoa fala assim: será que eu vou dar conta do que eu vou ver? Então elas ficam com receio disso mesmo, assim. Eu vejo. E quando. Porque um trauma é um campo de dor, Sim, né? Vamos falar assim. Às vezes entrar dentro de um lugar que a gente tenta, foge a vida inteira, né? Às vezes um trauma lá aos 5 anos de idade, eu tô com 40 anos, né? 35 anos vivendo dentro de uma certa forma, com determinados comportamentos, né? Com as minhas defesas prontas. sim, Acessar esse lugar dá muito medo, dá. né? E quando acessa esse lugar, como é que é o suporte, né? Que suporte que vem desse lugar para você, assim? Como é que as pessoas que estão vendo a gente podem se sentir seguras de abrir essa caixinha, sem achar que vai ou enlouquecer ou morrer de dor? É, é muito de. Sabe o que que eu sinto muito quando eu vou atender alguém? É o quê? A pessoa tem uma dor ali que ela está com ela a todos os dias. Então ela já Uhum. está em sofrimento. Então quando ela vem com aquela dor, você vai lá, você acessa, você trata. Então aqui, você tirou aquela dor ali que todo dia ela tá lidando com ela. Então muitas vezes eu pensei, eu não vou lidar, não vou acessar, mas todo dia ela já tá Você batendo já ali, já tá estava doendo. acessando. Você já tá acessando. Então é muito isso, assim. É pensar que o quê? Eu vou ali, eu vou olhar de cara para ela, mas eu vou conseguir resolver e vou ficar livre daquilo. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito isso. Tanto é que muitas vezes quando eu vou atender alguém, né, a questão de abuso sexual, depois eu olho para a pessoa assim, ela me olha assim com aquele alívio, e é muito isso que eu sinto dela. Sim. Por quê? Porque eu vivi com aquilo ali às vezes a minha vida inteira, Uhum. né? E, e aí ela consegue ali É uma ficar ferida aberta, né? Que a pessoa vai total. carregando É aquela bem isso, é ferida uma aberta, ferida vai aberta. carregando, sem olhar, sem olhar. E lá você Exatamente. vai cuidar daquela ferida. E a gente às vezes acha que não tá doendo, né? Que eu já acostumei com aquilo, mas quando ela supera, ela fala, nossa, tanto é que tem pessoas que falam assim, Michelle, eu sou uma outra pessoa depois que eu tratei, porque assim, hoje em dia eu consigo me relacionar, tanto é que eu tratei um homem, eu tratei pouquíssimos homens. Ele ficou três A anos, demanda maior é de mulheres para você. que é a minha preferência também. Então, assim, ele ficou 3 anos sem se Já ia falar que eu tava relacionar. quase fazendo, agora eu já dei um passo Mas pra eu abro uma trás. Eu exceção. vou. Ah, bom. Todo jeito eu vou. Ela querendo ou não. Vai começar a abrir esse Com campo todo agora. prazer. E ele falou, já tem 3 anos que eu não me relaciono. E aí, depois de 15 dias, me deu feedback. Nossa, mas eu tô assim, demais. É a maior felicidade. Então, é muito isso, né? Você tá ali com uma dor que você tá lidando com ela todos os dias. E a nossa mente não sabe o que que é passado, o que que é presente. Então, toda vez que eu lembro daquilo que tá me doendo, eu tô Uhum. vivendo aquilo agora, né? Então, assim, E não vai apagar da memória, né? Você não vai perder a memória. Você não. vai olhar para aquele lugar, só que aquilo não vai te tirar tanta dor e Não, sofrimento. não vai trazer mais aquele estímulo Uhum. mais. Então, assim, eu fico livre do estímulo. Eu vou lembrar, mas é tão interessante quando você lembra, é como se nem fosse com você. É que fosse assim, uma história de uma outra pessoa, porque não tem mais estímulo. Você olha para aquilo e fala, nossa, eu vivi aquilo, mas não me Entendi. toca mais. Eu falo, não me dói, eu não choro, né? Então, assim, quando eu me emociono é porque tem uma ferida ali aberta. Então, assim, eu lembro, mas Corta o assim, estímulo exatamente, daquela sensação sentida é, naquele momento. corta. Muita gente deve estar vendo isso, falando assim, nossa, mas parece mágica, né? É, 1, 2, 3, esqueceu, né? E é sempre bom lembrar que esse universo do inconsciente, ele é muito amplo, muito. né? E lá nessa parte inconsciente, chamando de inconsciente, sombra, né? Aquilo que a gente não conhece ao nosso respeito, né? De consciência, aquilo que a gente já tem consciência, né? E conhece ao nosso respeito. Essa parte inconsciente, ela tem tanto os nossos problemas,
quanto as soluções, muitas vezes, né? Uhum. Então, do jeito que você fala, parece que na hipnoterapia mesmo, nesse lago do inconsciente, né, que é muito amplo e cheio de recursos, existe tanto o trauma como Sim, uma solução, né? é isso Que através mesmo. da consciência a gente acessa. Né? Então eu não fico, quando falo assim, não é uma mágica, né? Talvez Não, ali também existe parece que a No hipnose ela vai recurso. ali e ela também procura o recurso, sim. A né? nossa mente, ela é O tão. recurso que a gente não conhece, que tá ainda também é inconsciente, né? É, Então não é mágica, né? Acho que falo que tanto na constelação a gente tem sempre um caminho para a solução, né? exatamente. Só que o caminho da solução na constelação é diferente, né? A gente vai ver o campo, né? Vai ampliar a É, consciência através de outros recursos, né? E a hipnoterapia parece que ela fala que existe um recurso dentro da gente que não foi acessado também. é isso mesmo. Onde existe o trauma, existe um recurso, Uhum, não é isso? isso mesmo. É interessante isso, né? Porque parece mágico, mas não é, porque a nossa mente vai ali direcionar direitinho onde que eu preciso tratar, o que eu preciso tratar, né? E, e ressignificar mesmo. Muito bom. Nós vamos marcar assim que acabar o Então podcast. tá, espero E pelo vocês. Diogo, acho que ele fazia E agora. vamos fazer Né? um dia exato pra gente Faz o fazer. Diogo comer comer esse microfone, que eu tô achando que... Agora tem um Pra outro gente ter ponto isso também gravado. Diogo com o microfone. que eu acho legal, que me vem, né? Assim, me vem essas coisas que o pessoal fala. Como é que tem a possibilidade de eu não sair desse estado de consciência também profundo, né? E você nunca mais sai de lá, É, né? Não. exatamente. Eu entrar e fui pro mundo naquele mundinho e não volto Eu não mais, volto né? mais, não, não tem como, você volta. É, Mesmo que não precisa ser nenhum movimento seu, ou precisa. Eu, por mim mesmo, eu já conseguiria voltar. Eu consigo voltar a qualquer momento. consegue. Falar em alteração de consciência, pessoas com vícios, em Sim. drogas, álcool, né? Cigarro, como é que é o tratamento? Como é que você já pegou alguém assim? Como é que é? Não, eu não trato vícios. Não, eu tratei uma vez uma senhora que ela veio com essa demanda para mim de Uhum. cigarro, só que ela fumava 5 cigarros por dia. Eu falei assim, ah, não é o cigarro. Então a questão dela, na verdade, era uma ansiedade. Então ela fumava só por uma questão de ansiedade ali, que ela tinha um medo muito grande. Então eu tratei, mas porque não era questão do cigarro. Agora, vícios também é muito eficiente na hipnoterapia, mas eu não trato vícios. Sim. Mas tem muitos profissionais que Que tratam. chegam, ninguém vai chegar e falar assim, ah, eu tenho um problema com alcoolismo, eu quero tratar isso. Nesse caso, você passa para alguém. Isso, nesse caso eu Que é passo por... pessoas que já têm mais a Isso, profundidade nisso, exatamente, né? que tratam esse tipo de, O né, que que você mais trata, Michelle? que eu mais trato, ansiedade, síndrome do pânico e e aí acaba muitas vezes sendo ansiedade, síndrome do pânico, mas na verdade é um rótulo e chega no abuso. Então, assim, é uma das coisas que eu mais trato. Uhum. Que é o que causa, né? Que A causa causa. daquilo é um abuso. Exatamente. É a raiz ali. Mas é o que eu mais trato, assim. Muitas mulheres também me procuram, né? É, acho que porque como eu vivi isso, Sim. saí de um relacionamento. Então, assim, muitas mulheres me procuram também para superar esse fim de relacionamento mesmo, para conseguir, né? Importante saber, né? A gente, como terapeutas, muitas vezes, a gente leva pessoas por um caminho que a gente já passou, Uhum. né? E é Sim, importante isso, né? É, não que seja um pré-requisito, mas quando a gente já passa por um caminho e alguém chega justamente naquele caminho que a gente já passou, otimiza, né? é, Alguns atendimentos e algumas coisas. Mas já tem um trabalho com mulheres em grupo, né? sim, Já fez alguns encontros, inclusive na hora, já fez uma foi. vez, né? Como é que qual que é o objetivo desse trabalho para as mulheres que você vê hoje? Para onde você direciona esse trabalho junto com mulheres em conjunto, individualmente? Tem algum objetivo maior nisso para você hoje? Olha, o objetivo maior, eu acho que elas se perceberem, olhar, né, para o seu poder pessoal. Então, eu sempre, todas que eu atendo, eu falo muito com elas para olhar para si, o que que você quer, de questão de vida, questão de posicionamento, questão de se perceber mesmo e olhar para o feminino, para o masculino, o seu poder, né, assim, o porquê da Uhum. importância de cada um deles.
eu sempre também trago alguma coisa ali falando da sensualidade, não, da sexualidade mais, na verdade. Então, assim, sempre, eu acho que é o universo, né, da mulher, ali, muitas vezes, que a gente, quando a gente encontra outras mulheres que têm as questões parecidas, né, ali vivenciando, a gente consegue se entender mais. Sim. Então, sempre os grupos, eu acho que traz muita vivência, assim, troca de experiência. Aí eu faço dinâmicas, né, utilizo a hipnose, né, elas utilizam a constelação também. Então, assim, traz muito recados, né, muitos mesmo, assim, para elas saberem onde que elas estão, qual questão ali elas estão passando naquele momento, o que que é desafio. Então, acho que traz muita reflexão ali para elas. Um espaço seguro entre outras mulheres. Eu Sim, gosto muito de falar isso, que mulheres crescem com outras mulheres, né? Que Uhum. têm eh, esse mesmo objetivo, talvez. E homens com outros homens também, né? sim, Como é importante, às vezes, os grupos, não pra gente só sanar essa questão de pertencimento, que a gente tem muito, né? Mas também de olhar pra eles e falar assim, velho, aqui tem outras formas de ser mulher além de mim, uhum, né? Olha como que uma lidou com trauma, olha como que outra lida com uma separação, olha que eu vou criando recursos em outras pessoas que têm o mesmo gênero, que eu me identifico, né? sim, Que São dois talvez tenha as pontos mesmas aí, né, que histórias. são importantes que eu vejo, que é um é que você perceber que você não tá sozinho, né? É que você pode se abrir, que você pode se expor, que tem outras pessoas passando por algo parecido ou que já passaram, né? Como o Ed falou, eu acho que isso é o maior ganho que se tem nesses grupos, né? É muito isso. Você fala assim, olha, eu não tô sozinho, eu posso sim. contar, eu posso me expor para essas outras pessoas, como elas estão se expondo, né? A gente entra num lugar mais vulnerável e quando a gente entra nesse lugar, como que a gente cresce mais, né? A gente cresce mais junto, né? Assim, eu gosto muito de grupo mesmo por isso também, assim. Eu acho que no grupo é aquela máxima que fala, né? É, sozinho eu vou rápido, mas com outras pessoas eu chego mais longe, né? Assim, Sim, que é uma verdade, né? Assim, a experiência de cada um, a vivência de cada um trazendo o que já passou, o que que funcionou, o que que não funcionou, e a Sim. gente vai se identificando muitas vezes, vai criando mesmo nossa, essa muito. egrégora, né? A gente vai crescendo muito, né, com as experiências dos outros, assim. Sim. Às vezes uma pessoa fala uma coisa ali que você fala, nossa, faz muito sentido pra mim, eu tô nesse lugar, eu tô nesse conflito. Aí quando a pessoa fala, nossa, eu vivi isso, como foi? Então você fala, não, me sinto até mais acolhida, Uhum. assim, né? Perceber que eu não tô sozinha. E a gente se livra até de alguns preconceitos também, né? Sim, Quando a gente conhece as várias formas, no caso, né? Direcionar o que você está falando, dos grupos de mulheres, né? É, não fechar o ser mulher, né? Na visão do homem, na visão de outras é, mulheres, mas o ser mulher no sentido de que existem várias formas de ser mulher. sim, Existem várias formas de ser homem, Sim. né? A gente vê hoje a não binaridade aparecendo aí, né? Como pauta hoje, pessoas que também Uhum. não se identificam nem como homens, nem como mulheres, mas eu acho que tem muito por trás disso, olha pra mim como eu sou, sim, sabe? É, eu sou essa mulher que Uhum. tá no mundo dessa forma. Uhum. E se eu vejo que outras mulheres me veem com respeito, é, aquilo me dá um empoderamento de sim, quem eu sou, É um que lugar, é o né? que falta, né? Muitas A vezes. gente sai desse lugar de exclusão, que eu sou totalmente diferente de todo mundo. Não, agora aqui eu tenho um lugar, aqui eu também pertenço, né? Que eu posso ser eu, né? Sim. Da minha E forma você também. percebe isso muito nos grupos, como é que tem que ser. percebo. Percebo muito. E me veio até aqui na cabeça que o último grupo que eu fiz tinha uma senhora, eu acho que ela, se não me engano, ela tem 70 anos. E ela tava assim, nossa, assim, ela adorou o grupo, ela achou super interessante. E ela falando das experiências dela. Então, assim, é muito legal. E idades, assim, bem diferentes, né? E muitas com conflitos, assim. E a outra fala assim, nossa, já passei por isso, faz isso e tal. E é tão interessante que quando chega o final, ninguém quer ir embora, né? Fala assim, ah, não, foi muito rápido, Sim. fica mais. E é muito isso, porque se torna leve, né? Não é nada assim pesado. Eu vou lá pra ver algo que vai ser pesado. Não, eu vou lá pra ter uma consciência do que eu posso fazer pra melhorar como pessoa, melhorar a minha vida, né? De ser. E muitas vezes eu tô ali, igual eu que sou mãe, né? Muitas Uhum. vezes a gente que é mãe, a gente se cobra tanto.
E é perceber assim, eu sou a mãe que eu dou conta de ser, né? Então, isso muitas vezes é um alívio de não me cobrar tanto como mãe, porque às vezes as mães se cobram tanto, né? Tem que ser uma mulher, né, maravilha, tem que fazer de tudo, me Uma desdobrar, né? deusa, né? Isso, Quase. Não é. pode ser humana, Não, né? exatamente, não pode ser humana. Tem que E ser aí, a uma hora que deusa você fala com perfeita. ela, não, você é a mãe, né, que você dá conta de ser. Uhum. Porque o perfeito também não existe, senão eu fico atrás daquele ali que não existe. E eu me frustro e vou sofrer Tem com uma isso. frase do Heidegger mesmo, né? O que é perfeito não tem vida, né? A É, vida só existe na imperfeição. Tá sim. sempre aprimorando alguma coisa. E é isso, meu. Acho que Você já tem essa vivência marcada? Como é que tá Ah, isso? vai ser em abril. Ah, já Eu não temos tenho um a data. mês. É, Em já tá sendo abril, preparada para abril. exatamente, para abril. mulheres, já Então, procurem a Michelle aí. Arroba Michelle Alves, que é seu Não, Instagram. Michele, terapias integrativas. Michelle Terapia com 2L. Isso. Joe vai colocar ali isso eu coloco na na descrição, descrição para quem do quiser vídeo, os acompanhar a contatos. Michelle. Vai ser um prazer. E conta pra gente agora, nesse finalzinho, o que que você diria pra uma pessoa que nesse momento viu aqui esse vídeo, mas ela tá falando assim, eu ainda tô com medo, sabe? De acessar, de procurar esses grupos de mulheres ou uma sessão de hipnoterapia com você. O que você diria pra essa pessoa agora? Eu acredito muito assim. Cada um vai ter o seu tempo, né, de tomar essa decisão, de Uhum. procurar ajuda. Mas se já começou a despertar, é porque algo tá para vir. Então, acho que é muito isso, assim, perceber o porquê que veio para mim, né? Essa minha vontade, essa minha procura, essa minha curiosidade. Se eu tô procurando algo ali é porque alguma coisa tá me incomodando. Então, acho que é muito isso, assim, de perceber o que que tá me incomodando. Às vezes até anotar, né? Às vezes eu anoto o que que tá vindo pra mim, o que que tá me incomodando, por que que tá me incomodando, me perguntar mesmo, assim, isso é meu? Por que que tá me incomodando? Acho que é muito isso, assim, eu Uhum. perguntar pra mim mesmo, assim, Qual é o incômodo, sabe? qual é o incômodo, de onde que ele tá vindo, o que que ele tá querendo me mostrar, né? Porque se vem, não é à toa. E é uma autopercepção. É uma autopercepção. Acho que é muito isso. Então a sessão já começa antes de começar. Já. O Então, primeiro sinal vem antes, né? É, Sempre vem. eu sempre acredito, as pessoas estão vendo aqui, um dos objetivos aqui do Papo de Terapia é trazer formas de ajuda Uhum. para as uhum, pessoas, né? sim, E realmente eu sinto que se você está vendo aqui agora e sentiu que isso pode te ajudar, é um primeiro passo, Sim. sim, né? Talvez essa investigação, igual a Michelle falou, para já chegar talvez e começar essa sessão, tratamento, seja o que for, é. né? Existem várias formas de ajuda, todas elas são válidas, né? Embora a gente veja essa briga, né? Ah, isso não adianta, que isso não adianta pra você, mas adianta pra outras Sim. pessoas, Sim, né? Tem muita essa coisa, tipo assim, não, se isso aqui eu fiz não adiantou nada, é porque não era pra você, né? às Às vezes vezes não até era o naquele momento. momento, É, É, exatamente. Naquele tipo assim, momento não não era era você, não também. era agora, É. né? Talvez num é, outro momento, talvez você passou por outras situações de hipnose também que não foram muito legais, sim, talvez queira experimentar de um lado diferente, de um lugar diferente, né? Depois de tudo que a gente falou aqui hoje, sim. né? E eu vejo por mim, né? Depois que eu comecei a procurar as terapias, o autoconhecimento, eu mudei tanto, questão de tudo, né? Como pessoa, como profissional, como mãe, como mulher. Então, assim, eu acredito muito que esse é o caminho, sabe? Pra gente estar bem com a gente e com os outros, né? E é bom quando a gente acha algo que ajuda a gente aprende a Nossa, ajudar as muito, pessoas, não é isso? exatamente. Né? É, O Diogo já falou Muito. sobre isso aqui, né? Tipo assim, eu tive um ganho. E talvez mais Sim. pessoas podem ganhar essa consciência, né? A gente fala Uhum. ganhar, mas na verdade é adquirir mesmo, é fazer jornadas, é aprofundar, né? Tem todo. E cada um no seu processo, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, vai sim, encontrando talvez as terapias que ajudem. Toda terapia ela pode ajudar, né? Mas talvez o que tá precisando agora é só uma abertura, né? Seja ela qual for. é Né, o Mi? primeiro passo aí, né? É o primeiro Mi, passo. muito obrigado por ter Eu vindo. que agradeço, O foi um bibelozinho, prazer. Michele. Foi ótimo Eu que ter você com a gente. agradeço. Muito bom. Eu que Muito agradeço, bom ter você gente. aqui com Foi a um gente. prazer, viu? Viu? E olha,
Se você tá vendo esse vídeo, né? Importante, lembra o que eu falei lá no início? Se você tá vendo esse vídeo até agora, você gostou do vídeo, né? Então dá um like, se inscreve no nosso canal e compartilha com as pessoas que você acha que possa fazer sentido ver esse vídeo, né? Essa conversa que a gente teve com a Michelle. Procura a Michelle, procura a gente. E vamos continuar aumentando isso aí para fazer isso chegar em mais pessoas. Aproveitando para falar também da nossa página no Instagram, @horosformações, e o nosso site, né? Você fica sabendo de tudo que vai Sim. acontecer, vivências, tudo que tiver de novidade aí através da Horus Formações, terapias.site. Tá bom? É isso. Obrigadão por estar com a Obrigado, gente, Isso, Mi. Michelle. Um gente. beijo. Um beijo para Um vocês e até o beijo, próximo. Bye, gente. bye. Tchau, tchau.